Boa noite, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Melhor, tá ouvindo meu som? Eu não tô conseguindo conectar o senhor. Não sei se é a internet. Vocês estão me ouvindo? Eu vou desconectar aqui. Eu vou. Oi, vamos ver se eu vou ouvir agora. Eu não estou te ouvindo. Alguma hora o barulho vem, mas some. Melhorou? Ó, tá vindo. Oi, agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, ouvi agora. Melhorou, né? Melhorou. Boa Ah, noite, Luciano. boa noite, professor e cientista político Eginaldo Hélio. É um É, prazer ter você conosco. Faz um tempinho que a gente tem conversado em fazer um trabalho que a gente possa conversar um pouco a respeito desse tema sobre marxismo. Haja vista, o professor Eginaldo é um cientista político, escritor, jornalista, ministro de Deus e é um homem gabaritado para nos trazer informações importantes para a nossa comunidade. Professor Eginaldo, em poucas palavras, se apresente para o nosso público e, se possível, também nos explique qual é a dificuldade que nós temos de vencer o marxismo. Deu para entender? deu para entender perfeitamente. Boa noite aí, boa noite a todos aí que nos acompanham. É um prazer aqui estar com o Luciano. O Luciano é uma pessoa que vai já há algum tempo aí acompanhando meu trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou pastor, sou professor de teologia e uma área que eu trabalho já há muito tempo é essa área de apologética, defesa da fé cristã em várias áreas. Mas eu estudei, durante um tempo, comecei a estudar muito a respeito do marxismo, percebendo que se tratava de uma verdadeira distorção da palavra, daquilo que Deus revela, né? E a gente pode dizer assim que ele é quase uma religião, né? Como eu me converti ali na década de 80, todos nós... Ó, o Thiago do Ruiós está aqui, um abraço, Thiago. Como eu me converti na década de 80, a gente sabia muito, já que quando se falava qualquer coisa relacionada ao comunismo, nós estávamos falando de algo anticristão. De lá para cá, a forma como o marxismo ele vem se apresentando para, digamos assim, para a sociedade, eu digo que ele vem embalado numa embalagem de todinho. Então ele vem de uma maneira como se fosse algo doce, algo bom, algo maravilhoso que vai trazer a solução para a humanidade. E ele vai mostrando um lado dele, né? Ele mostra aquele lado assim, não, nós estamos nos preocupando com um determinado grupo, uma determinada minoria. Quando, na verdade, o que você tem ali atrelado a isso é uma série de conceitos anticristãos, de conceitos totalitários, de visões de mundo completamente errado, completamente alheio à realidade. Então, eu digo assim, Luciano, que eu sou uma pessoa que o que eu amo é ensinar, eu amo é estudar, eu amo é escrever. Nunca houve assim uma ideia de eu me engajar em alguma coisa diferente disso. Mas, infelizmente, tanta coisa que a gente vê, você conhece também, você estuda, então você vê a urgência que é falar desse assunto, a urgência que é discutir esse assunto, e a igreja precisa ver, a igreja precisa conhecer sobre isso. É verdade, é muito bom a explicação. E aproveitando aí essa questão aí, eu estou aqui com um dos primeiros livros do professor Ignaldo. Eu adquiri e fui fortemente influenciado por esse livro aqui, Manifesto Selvagem. Fantástico, recomendo que vocês adquiram. Um livro espetacular. Inclusive fiz um comentário dele no canal. E também ele lançou o segundo livro, Dragão Vermelho. Também adquiri. Muito bom.
Então, quem tem o primeiro tem que comprar o segundo. E, baseado na leitura desse livro, professor Ignaldo, eu pergunto ao senhor, o que motivou o senhor a escrever contra o marxismo? Qual foi a principal ideia, o motivo? O que realmente fez o senhor escrever contra o marxismo? É porque faltou pastores que tivessem coragem, ousadia, determinação, que realmente abrisse a boca e mostrasse, não, o marxismo, a ideia de Karl Marx, é totalmente contrária ao Evangelho, à pessoa de Jesus Cristo. Qual seria o motivo que o senhor poderia assim nos dizer para que você pudesse escrever esse livro? Teve alguma razão especial ou não? Ou foi apenas por uma pesquisa histórica? Não, a princípio eu diria até que não foi nem essa questão de os pastores não têm coragem, ou ninguém fala. Eu diria mais ver que as pessoas estavam seguindo certas ideias sem perceber que eram ideias anticristãs. Eram ideias anticristãs. O que eu via? Eu sempre fui uma pessoa que li muito. Né? Na década de 90, quando eu estava fazendo jornalismo, eu li um livro, ganhei um livro chamado Karl Marx, Vida e Pensamento. Naquela ocasião, Luciano, eu nem achava que ainda existisse, né, alguém que acreditasse em marxismo, comunismo. Vamos lembrar que o Muro de Berlim caiu em 89 e que a União Soviética se dissolveu em 91. Eu nem imaginava que alguém pudesse estar ali envolvido naquilo. Mas quando eu li o livro, eu percebi o que estava por trás daquilo. Eu percebi que toda a malignidade que havia. E aí, com o passar do tempo, o que eu começo a ver? Eu começo a ver pastores, começo a ver líderes falando de socialismo, comunismo e outros ismos a mais, como se fossem apenas pensamentos, quando, na verdade, se trata de puro e simples anticristianismo. E aí eu comecei, digamos assim, eu tinha dias que eu não conseguia, eu acordava às 5 horas da manhã, uma coisa na cabeça, falei, não, tem que escrever, não, tem isso. E escrevia. Eu não tinha nem a preocupação, falo até a verdade, tinha nem a preocupação se iam ler ou não. Mas aquilo começou a se divulgar, né? Se espalhar. Eu lembro que na ocasião já escrevia para uma revista apologética chamada Defesa da Fé. Muito amigo do editor, né? Muito amigo do editor da revista, e eu fiz uma matéria até bem grande, mostrando, né, o marxismo à luz da Bíblia, o quanto que ele era anticristão, o quanto ele era contrário às escrituras. E mandei para ele. E, na ocasião, eles não publicaram, e eu fiquei cobrando. Você não vai publicar? Não vai publicar? Não vai publicar? E aí ele falou assim, olha, no momento não vamos, mas se você quiser a gente compra matérias de você. E eu disse assim, eu não quero vender matéria, eu quero publicar a matéria. Não, mas agora a gente não vai publicar. Então eu falei, então você me devolve a matéria e eu vou divulgar ela. E então divulguei. Mas ali foi, digamos assim, o germe de coisas que já viraram cursos. Muito do conteúdo ali virou livros, foram para sites, ideias foram se desenvolvendo, cada uma das etapas, né? Parte dela vai se tornar esses livros que você colocou aí. Então, tudo aí entra um ponto, Luciano. Hoje você tem mais pessoas escrevendo contra as questões do marxismo. Mas você não tem muitas pessoas fazendo isso à luz da Bíblia, à luz da palavra, à luz da revelação cristã. Tanto que o segundo livro chama-se Dragão Vermelho, o marxismo à luz da Bíblia. Para as pessoas entenderem, à luz da Bíblia, o quanto que ele é prejudicial, o quanto ele é terrível. Então, para nós, onde a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade revelada, é a cosmovisão que mostra a realidade do mundo, olhar o marxismo sob esse prisma, sob essa luz, é essencial. E eu louvo a Deus, hoje você tem muito mais pessoas, né, pessoas como você, como os outros, falando, divulgando todo esse engano que há no marxismo. Então, a gente fica feliz se a gente vê que os anos de semeadura, eles começam a dar fruto. É verdade, professor, é verdade mesmo. É muito bom a sua resposta. Eu tenho uma outra pergunta. Nós estamos aqui recebendo o cientista político e pastor
Ignaldo Hélio, um especialista no assunto sobre marxismo, comunismo, e nós estamos dando dicas de livros. No caso, ele escreveu 2 livros específicos. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: dentro dessa perspectiva marxista, socialista, em algum momento o pensamento ou as contribuições do falecido Olavo de Carvalho tem algum benefício em suas obras ou não? O que o senhor acha das contribuições que ele fala contra o socialismo? Será que ele traz boas contribuições? Sim. Eu falo isso assim, né, porque o professor lá foi uma figura controversa em vários pontos, né? Talvez até o fato dele pender nos últimos anos bastante para o catolicismo, às vezes até apresentar uma veia anti-evangélica, antiprotestante, isso contribuiu muito assim para que alguns desgostassem dele, né? Mas a gente sempre tem que aprender a separar, digamos assim, a pessoa da obra dele, né? Da obra dele. Então, assim, independente de outras coisas que ele tenha feito ou falado, ele foi uma pessoa que estudou muito essa questão do marxismo e soube expor de uma maneira muito boa, e eu acompanhei muito, aprendi muita coisa com ele, né? Aprendi muita coisa com ele. Inclusive, tive algumas divergências com algumas pessoas que o desprezaram completamente e ficava até aborrecido quando falava dele. E eu gosto de ser grato, né? Eu gosto de ser grato. Ele teve uma contribuição muito grande com aquilo que a gente vive hoje, de compreender a malignidade do pensamento marxista, de toda essa revolução cultural, o próprio gramscismo. Eu acho que ele tem uma contribuição que não se deve, não se pode jogar fora, né? Não se pode. Mas ele falou tal coisa. Se isso que ele falou não é bom, joga fora isso. Você não pode jogar fora aquilo que é positivo, aquilo que é bom, né? Eu acho que a famosa máxima do apóstolo Paulo tem que servir para nós. Examinai tudo, retenha aquilo que é bom. E toda a sua obra antimarxista, toda a sua obra filosófica nesse sentido, foi muito boa. Como eu disse, aprendi muito e desenvolvi muito a partir disso. É óbvio que ele não mergulhou, talvez, numa perspectiva bíblica, como eu faço nos livros, né? Até porque, assim, minha paixão é estudar teologia. Oi, tá vendo? Ficou baixo o áudio. Bom, para mim aqui tá normal, não mexi em nada. Tá me ouvindo? Não, tô vendo. Então, assim, acho assim que o nosso desafio é usar a palavra de Deus e colocar todo esse pensamento à luz da pensamento. É verdade. Quando o senhor escreveu o seu segundo livro, Dragão Vermelho, o marxismo à luz da Bíblia, surge a pergunta: pode um cristão que conhece as escrituras, né, acreditar na ideologia socialista? É possível isso? Ou é apenas um indivíduo que vive uma ficção e que ainda continua perdido? O que o senhor acha de um indivíduo? Obviamente nós estamos no plano das ideias, de forma nenhuma estamos atacando grupos, minorias, desprezando pessoas, estamos apenas dialogando sobre um tema importante que tem aí permeado diversas situações da sociedade. Então, no seu segundo livro você fala isso, Dragão Vermelho, marxismo à luz da Bíblia. Então, um cristão que conhece Jesus Cristo, que conhece as Escrituras, ele pode ser socialista? Isso é possível? Ou é uma contradição? O que o senhor pode me dizer sobre isso aí? Como eu costumo dizer, Luciano, você, sendo um cristão, você pode crer no que você quiser. Agora, a grande questão é se é coerente ou não, né? Então, eu vou falar, a pessoa fala assim, não, eu sou um cristão, mas eu creio na reencarnação. Bom, você pode dizer que você crê no que você quiser, mas cristianismo e espiritismo podem se harmonizar. Eu sou um cristão, mas eu acredito no islamismo. Opa, você está sendo incoerente. Então, assim, você tem toda a liberdade. Se você quiser seguir o Marx, pegar o Marx, defender o Marx como um cristão, ninguém vai poder tirar isso de você. Agora, você está sendo coerente? Não. Você está lidando com alguém
cujas crenças e valores são contrárias às suas, né? Vamos pensar aqui, vou usar aqui uma frase, só uma frase do livro Escritos Econômicos Filosóficos do Marx. Ele fala assim: o comunismo começa com o ateísmo. Então, o que ele está querendo dizer assim? Toda a base comunista que ele vai desenvolver, todo o pensamento sociológico, todo o pensamento político, todo o pensamento econômico, todo o pensamento que ele vai desenvolver a partir dali, inicia num pressuposto. O pressuposto da não existência de Deus. Da religião ser apenas um fenômeno social, resultante da existência opressiva que a pessoa vive aqui. Então, para ele, Deus não existe. Como é que você pega uma doutrina que se inicia negando a existência real e alternativa de Deus e tenta conciliar isso com aquilo que é exatamente o seu contrário? Então, quando eu digo que um cristão marxista é um quadrado redondo, é uma luz escura, é um fogo frio, são duas coisas completamente contraditórias. Você quer votar no PT, você vota. Você quer ir para o PSOL, você vai. Você pode fazer o que você quiser, porque, graças a Deus, você tem plena liberdade para isso. Agora, se você me perguntar isso é coerente, com certeza isso não é coerente. É a mesma coisa que você estivesse dizendo assim, não, está noite, mas está dia. Está frio, mas está calor. Está ventando, mas o vento está parado. Você está falando de duas coisas completamente antagônicas. E aí, como a gente costuma dizer, ou você não sabe o que o cristianismo crê, ou você não sabe o que o marxismo crê. Provavelmente você está equivocado com um dos dois. Isso você pode ter, olha, certeza. Se você acredita em Marx e acredita na Bíblia, você está equivocado com um dos dois, porque são crenças completamente diferentes. Não dá, deixa eu falar assim, Luciano, existe uma crença de que você morre e você reencarna. Não, vou até usar uma outra ilustração. Alguém disse que morreu, acabou. A Bíblia diz que morreu, não acabou. Você não pode crer que morreu, acabou e que morreu, não acabou ao mesmo tempo. Não dá. Uma das duas crenças aí, uma está certa e uma está errada. Então é a mesma coisa. Ou o marxismo está certo, ou o cristianismo. Conciliar os dois. Mas o marxismo fala de cuidar, cuidar dos pobres, né? Aí eu deixo eu te falar aqui. Cuidar de pobre é a Bíblia que fala. Ele só pegou isso de lá. Então, marxismo não é cuidar de pobre, marxismo não é minoria. Marxismo é uma cosmovisão completamente antagônica à cosmovisão cristã. Essa é a verdade. É verdade, professor. Muito bom a sua explanação. E você faz me recordar o seu livro aqui, Dragão Vermelho. Eu escrevo, anoto, saio rasurando tudo. E basicamente só dá para deixar guardado, porque para revender não dá não, porque já está usado bastante. Na página 184, o seu trabalho, o conceito de George Orwell, no seu clássico de 1984, dando uma citação bem extensiva, né, sobre o duplo pensar, né, a nova língua. Então, aqui, basicamente, é a ideia de manipular o passado, manipular a história, manipular os dados da antiguidade e assim deitar o que vai acontecer no futuro. E é justamente aí que o marxismo assume essa ousadia, não é? Ele consegue, dentro das instituições educacionais, infelizmente dentro das religiões, por meio da teologia da libertação, modificar o passado por uma nova narrativa. E assim tem pessoas que se dizem cristãos, essa foi uma das perguntas que a gente estava conversando, que se dizem cristãos e ainda assim conseguem aceitar pautas anticristãs. Por exemplo, um partido socialista apoia o aborto. Isso é inegável. Mas a Bíblia é contra o aborto. O socialismo apoia o casamento homoafetivo. A Bíblia é contra o casamento homoafetivo. Então, mesmo George Orwell sendo socialista, ele mostra que existe uma manipulação, não é? Isso é real, não é uma ficção, não é um filme que a gente fica encantado com efeitos especiais. Isso está acontecendo. Isso, infelizmente, eu vejo assim como um dos sinais do fim dos tempos.
sendo assim, de origem satânica, que o único que está perturbando a mente dessas pessoas com a ideologia de gênero é Satanás. Então, professor, a minha próxima pergunta, para a gente concluir aqui rapidamente o nosso momento, desde já agradeço essa oportunidade, rica oportunidade. Eu estou fazendo história esse ano, estou fazendo da Uniaselv, e eu já encontrei já marxistas assim, ferrenhos, né? Que querem brigar, querem, né? Enfim, o ódio, né? Trazer aquela revolução de Marx. E eu estou no trabalho que realmente falando sobre o nazismo no Brasil. E eu tenho encontrado certa dificuldade, mas ao mesmo tempo eu tenho bons materiais que o senhor já escreveu e que tem me auxiliado bastante na comunicação, mas não no debate, porque nesse espaço assim, principalmente de história, o pessoal fica meio nervoso, né? Aqui em Pernambuco o pessoal fala sobre política, o pessoal quer agredir, sabe? Não quer realmente conversar. Mas para a gente concluir aqui, gostaria de fazer uma última pergunta, que está baseada no livro Marxismo Selvagem, tá? Vocês podem adquirir com o professor aí, quem me segue, pode estar em contato com ele, é uma recomendação minha, eu acho muito bom esse livro para vocês, quiserem saber sobre o tema. Para encerrar a nossa live, dentro desse livro tem uma pergunta: por que o marxismo odeia o cristianismo, professor Ignaldo? Por que a ideologia marxista odeia o cristianismo? Qual seria a resposta para isso? Bom, quando você olha para a história, você vê que é evidente que ele odeia o cristianismo. É muito evidente. Isso está muito claro em manifestações históricas de perseguição, de tortura e até mesmo de assassinato de cristãos, né? De supressão da própria religião cristã, de ataques, no geral, à religião cristã. Bom, então vamos lá. O cristianismo, gente, ele é absoluto. O que eu quero dizer com isso? Se você ler a Bíblia, se você ler o que o Evangelho se propõe a ser, ele se propõe a ser o único caminho que pode reconectar o homem com Deus e pode restabelecer o homem na sua integridade, naquilo que ele deve ser diante de Deus. Então ele é absoluto. Vamos pegar aqui, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Mas sobre ele, a ira de Deus permanece. Então ele é absoluto. Ele é a verdade absoluta. Alguém já disse assim sobre o cristianismo: ou ele é tudo ou ele não é nada, porque ele se coloca como a verdade absoluta. O que o marxismo fez? O que o Marx fez? Ele roubou esse absoluto do cristianismo. Tanto que no livro dele, o livro, digamos assim, que é a cartilha, que é o evangelho, que ele escreve junto com Friedrich Engels, em 1848, que é o Manifesto Comunista, ele diz que ele não aceita, o Marx não aceita nenhuma refutação, seja ela de origem filosófica, ideológica ou religiosa. Ele não aceita. Por quê? Porque ele é a verdade absoluta. Quem é Marx, isso aqui você vai encontrar em vários escritos dele, e você vai ver isso bem exposto, seja no Marxismo Selvagem, seja no Dragão Vermelho. O marxismo é um messianismo, é uma religião absoluta. Então, o que acontece com o marxismo é o mesmo que acontece com o islamismo. Por que o islamismo vai ser sempre inimigo do cristianismo? Porque o cristianismo diz: eu sou a salvação, eu estou ensinando a verdade salvadora para você. Aí o islamismo vem e diz: não, eu sou a verdade salvadora, não você. A mesma coisa acontece com o marxismo. Ele também diz: não, eu sou a verdade salvadora, vocês não. Então eu costumo, inclusive, aqui para encerrar, nos meus livros, nas minhas obras, eu falo muito isso. Comparar socialismo com capitalismo é errado, porque o socialismo, o marxismo, o socialismo, o comunismo, ele é uma visão de mundo. O capitalismo não é visão de mundo. Então, são comparações indevidas. Agora, você deveria comparar com o islamismo. Aí eu digo assim, que o islamismo, ele é um totalitarismo religioso que quer dominar até a política. E o marxismo, ele é um socialismo, ele é um totalitarismo político que quer dominar até a religião. Então, ele quer dominar tudo. Então, por que o marxismo odeia o cristianismo? Porque ele se coloca como única solução e ele entende que o cristianismo é uma competição com ele. Então, ele tem que destruí-lo, ele tem que deformá-lo, ele tem que calá-lo. Essa é a verdadeira razão.
Professor Aguinaldo, apenas um rápido comentário para terminar. Eu entendo assim que o marxismo odeia o cristianismo. Obviamente concordo com todas as suas palavras, mas no meu entender também, o marxismo odeia o cristianismo porque o cristianismo apresenta que só Jesus Cristo é a salvação e a solução para o ser humano. Então, eu acredito que o indivíduo acredita que só existe matéria, não existe vida após a morte, não existe céu, inferno. Isso faz, dentro desse indivíduo, um choque tão grande que ele cria um ódio, um desejo, um sentimento revoltante contra Deus, o Criador verdadeiro. E é nesse sentido que eu acredito que esses marxistas, eles entendem, mesmo deturpando o seu próprio entendimento, Romanos capítulo 18, capítulo 1, verso 18, né, em diante, mesmo deturpando o entendimento sobre Deus, sabendo disso, ele sabe que nós somos pecadores. E o marxismo quer tirar o pecado do ser humano. Isso é impossível. Nenhum sistema de crença político, religioso, consegue tirar. Somente Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, pode nos perdoar, nos redimir, nascer de novo. E somente a mensagem do Evangelho, homem, não é o capitalismo, não é instituições, não é a boa vontade do ser humano, mas somente Jesus Cristo. Se não fosse isso, o Pai não teria enviado seu Filho. Então, eu acredito, finalizando, que o ódio que o marxismo realmente tem contra Deus é isso. Saber que existe um Deus, a Trindade, e que é necessário confessar o seu nome para ter perdão dos seus pecados e vida eterna. Professor Aguinaldo, novamente, obrigado de coração essa oportunidade, desse contato com o senhor e poder aprender mais e assim nos fortalecer, não é? E que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. E estamos juntos aí, viu? Qualquer coisa, estamos juntos. E Deus abençoe a sua família, muita saúde e que Deus abençoe cada vez mais. Um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado aí, né? Só queria falar, se você quiser, o Marxismo Selvagem ou o Dragão Vermelho, tá? Você entra lá na minha loja. Minha loja é loja missãoatenas.com.br. É a loja missãoatenas.com.br. Você pode também entrar e me procurar nas redes sociais, tá? Esse aqui é o meu nome, estou colocando aqui. Você pode me procurar nas redes sociais. E aí você lá me encontra, a gente conversa, tá bom? Obrigado, Luciano. Que Deus abençoe aí, continue abençoando o seu trabalho, capacitando você. Um grande abraço para o povo aí de Recife. Um abração aí, queridos. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.